Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo ao teu coração. Nós estamos aqui dando sequência a mais uma instrução da palavra de Deus para o teu coração. Bíblia viva, aleluias, do mundo cristão como referência para este estudo. Nesta videoaula, nós vamos falar aqui sobre a igreja, aleluia, chamada a igreja de Tiatira, terceira igreja do Apocalipse. Nesta série de ensinos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, você tem agora aí a oportunidade de aprender um pouco mais. Talvez você possa estar se perguntando: o que tenho eu a ver com as 7 igrejas do Apocalipse? E eu te digo em alto e bom som: você tem tudo a ver, porque você pode não estar vivendo uma vida literal como viviam os irmãos da cidade da igreja de Tiatira, mas na vida espiritual, cuidado, porque você pode estar carregando sobre a tua vida muitos conceitos daquela igreja, e alguns deles foram aprovados pelo mestre que tem olhos como chama de fogo, e outros condenados. Vamos aqui então entrar dentro do assunto específico da igreja de Tiatira. Se você quiser acompanhar comigo na Bíblia Sagrada, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso de número 18, você vai encontrar Jesus Cristo, aleluias, trazendo uma revelação, aleluias, ao anjo da igreja que estava em Tiatira. Sempre lembrando que o anjo da igreja aqui é uma referência direta ao pastor, ao líder, aquele que estava, aleluia, na condição de conduzir o rebanho, a igreja, espiritualmente falando, aos caminhos do Senhor. Trazendo aqui dentro desta introdução, o nome Tiatira significa sacrifício contínuo. Aleluias. E foi construída esta cidade, aleluias, por um general grego chamado Seleuco, aleluias, um general de Alexandre. Esta cidade, a mais distante de todas elas, a que havia maior distância para se percorrer, aleluia, mais longa, e também considerada uma das menores cidades relacionadas aqui, aleluia, as 7 igrejas. Mas Tiatira, aleluia, no extremo oriente da Ásia, aleluia, nos chama a atenção dentro desta introdução, para dizer para mim e para a tua vida: existem pessoas que não vivem em grandes centros, existem pessoas que não vivem em evidência na sociedade, existem pessoas que vivem muitas das vezes distante, aleluia, em locais nós poderemos chamar de locais ermos. Mas o mesmo Deus que ama aqueles que estão em evidência, o mesmo Deus que ama aqueles que estão próximos, também ama aqueles que estão em localidades longínquas e talvez não tão desenvolvidas como as grandes metrópoles. Então, se você está numa situação assim, se alegre, porque Cristo se lembrou da igreja de Tiatira e se lembra da tua vida. Mais um ponto interessante: sacrifício contínuo está diretamente relacionado ao templo, ao deus Apolo, que naquela cidade havia e era grandemente adorado pelas massas. Pois bem, então havia ali uma grande idolatria, havia também uma forte indústria de comércio, e o sindicato, as denominações cooperativas que ali haviam, cada uma delas tinha um deus grego para que pudesse então consagrar aquele comércio. E todas as vezes que se havia ali uma reunião ou uma festividade, todos esses deuses gregos, como Apolo, estavam em evidência. E vem Jesus dizendo que ele sim é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, porque o deus Apolo, uma referência direta ao deus Sol.
E também Jesus falando que ele tem os seus pés como latão reluzente. O que me chama a atenção e chama a tua atenção nesta videoaula é que ele, o Deus Todo-Poderoso, sim, conhecedor de todas as coisas, e pelo poder da sua palavra julga todas as coisas com uma reta justiça muito mais acima de Deus Sol ou de qualquer outro pseudo-deus. E quando se fala dos pés como latão reluzente, está dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso e digno de ser adorado, e que irá julgar todas as nações e todas as pessoas que buscam outros pseudos-deuses, falsas religiões, religiões demoníacas, religiões que tiram o homem do centro da vontade do Senhor. O juízo viria para aqueles que não ouvissem a palavra e continuassem adorando aos pseudos-deuses daquela cidade. Outro ponto de muita, aleluia, importância para a cidade de Tiatira. Havia naquela cidade, aleluia, uma igreja, e esta igreja recebeu de Jesus, através do anjo da igreja, desta carta enviada, elogios, como atender o próximo. Aquela igreja tinha uma característica de socorrer o próximo nas suas necessidades. Lembre-se, Tiago diz que a nossa fé, se não tiver obras, é morta. E se porventura alguém necessitar do seu alimento e simplesmente eu pronunciar uma palavra, Deus proverá, isto não é fé, mas a fé que Deus se alegra é buscar ações de forma claras e objetivas para solucionar o problema da fome, do frio, da falta, aleluia, de assistência social. Isto sim é uma fé que Deus se alegra. Faça alguma coisa, porque Deus se alegra dessas ações. Outra, aleluia, característica da igreja de Tiatira, era uma igreja que mantinha uma fé, aleluia, no seu coração. Você tem conservado a fé que Deus tem colocado, aleluia, na tua vida, no teu coração? Como conservar a fé? Leitura da palavra, oração, jejum, consagração, louvor, participar dos cultos congregacionais, seja semanal, seja mensal, Santa Ceia. Você precisa entender que cultos, aleluia, simplesmente pelo televisor ou pela internet são bênçãos, mas você precisa se relacionar no seu meio social. Vá a uma igreja, fica firme nos pés do Senhor. Mas também existia ali um interessante, que Jesus traz palavra de juízo, pelo motivo que havia pessoas que eram relacionadas à figura de Jezabel, a mulher que se casou com o rei Acabe, que conduzia a igreja, aleluia, a dissessões. Então havia ali, aleluia, dentro daquela igreja, líderes que estavam dividindo a igreja, aqueles que estavam dando ouvido para a palavra e praticando com fé e com temor, estavam sendo elogiados. Mas Jesus estava dizendo que tinham líderes com espírito de Jezabel, que tinham espírito de causar, aleluia, dissensão, de mudar a verdade de Deus, de permitir, aleluia, que aqueles negócios comerciais, de permitir que o templo ao Deus, aleluia, Apolo, que tudo aquilo que acontecia naquela sociedade poderia também ser participante da igreja de Cristo. Então o espírito de Jezabel estava tirando pessoas da direção da palavra pura, da pureza, da santidade, da palavra de Deus. E Jesus traz uma palavra dizendo que haviam pessoas que já tinham se corrompido, aceitavam as coisas do mundo, aceitavam as coisas daquela sociedade, não mais, aleluia, tinham em mente capítulo 12 de Romanos, quando Paulo é bem claro que nós não devemos aceitar as coisas deste mundo, mas renovar e transformar pela mudança do nosso entendimento na pureza da sã doutrina da palavra de Deus. Concluindo aqui este ensino, este assunto sobre a igreja
de Tiatira, você pode encontrar também que Jezabel permitia, este espírito de Jezabel, alguns líderes permitiam o ocultismo, misticismo, práticas de adivinhações, e tudo essas características são condenáveis à luz da Bíblia Sagrada. Concluindo aqui esta videoaula, ali naquela igreja tinham pessoas tementes, mas também tinha naquela igreja um relaxamento espiritual, um comodismo pela pouca leitura da palavra, pela aceitação de práticas e costumes do mundo, da sociedade da época, o que levou Jesus a dizer que executaria um juízo sobre determinadas pessoas que assim praticavam. Não perca mais tempo. Se você está dando ouvido a esta palavra, Deus te diz: abandone o mundo hoje, porque aquele que ama o mundo e aquilo que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Antes que o juízo de Deus venha sobre a minha e sobre a tua vida, nós teremos outras videoaulas trazendo outras abordagens sobre o Apocalipse, e você verá o juízo de Deus em ação. Deus te abençoe. Visita a nossa página no Facebook, visita nosso canal no YouTube, visita também o nosso canal no Twitter, clica lá, divulga, evangelize já.